Galera, esse vídeo é um vídeo do nosso desafio Dropout, que foi um desafio que a gente fez lá no Instagram. Ele é composto de 6 lives de temas diversos e a ideia é que você se liberte dessas amarras que o mundo te impõe no mercado de trabalho. Ou seja, cada live vai te trazer vários conhecimentos que você pode aplicar na prática para poder melhorar sua trajetória profissional. Os vídeos serão postados toda quarta-feira e anteriormente a ideia é que eu ia colocar todos os insights dos vídeos sendo passados durante a live. Porém, tem tanta coisa a ser agregada que eu decidi que não vou colocar. Então vai ser o seguinte, você vai pausar agora esse vídeo, vai pegar papel e caneta e vai assistir. Segue o vídeo. E antes que eu me esqueça, não esquece de comentar Repimboca da Parafuseta, se inscrever no canal e ativar o badalo para não perder nenhuma atualização. Valeu! Opa, Opa, tá ouvindo? tô ouvindo certinho. E aí, tá tudo certo o som? Tudo certo, tá tudo bem. Então, pessoal, para quem não conhece aqui da página e ainda não sabe, essa é a Juliana e ela é uma sócia, vamos dizer assim, do pessoal da Fly Inteligência Artificial. E melhor do que eu, ela pode se apresentar pro pessoal, né, Juliana? Se apresenta aí pro pessoal. Bom, eu sou Juliana Escudilho, eu fundei a Fly o ano passado e agora a gente tem uma equipe já. Bom, eu faço doutorado em estatística na USP e minha vida inteira dei consultoria aí na área de ciência de dados e agora eu estou fazendo mais coisas mais voltadas para reconhecimento de imagens, essas coisas mais para IA mesmo. Reconhecimento de imagem é uma área que eu acho bacana. Foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar quando eu aprendi a programar. Então, eu sempre trabalhei muito com machine learning, né? Eu dou aula, inclusive, aqui em Salvador, né, na Unijorge, sobre isso. E a parte também mineração de dados, assim. Aí agora eu comecei mais a me aprofundar na parte de análise de texto, análise de imagens. Estamos engatinhando aí. Que bacana. Então, Juliana, como aqui a página nossa ela tem um vínculo com a mecatrônica, e eu acho muito importante a questão de inteligência artificial para quem vai trabalhar com mecatrônica, porque querendo ou não, o futuro que a gente tem é máquina trabalhando para automatizar e melhorar tudo que é processo que a gente puder. Eu queria que você trouxesse, vamos começar do básico, o que de fato é uma inteligência artificial, para as pessoas que não conhecem conhecerem melhor. Tá, inteligência artificial, então, ela é a arte de simular o comportamento dos humanos em máquinas. Então, tudo que é uma máquina, por exemplo, robôs, você dá essa inteligência, tenta aproximar mais próximo da inteligência humana. Seria um overview, seria o básico, seria isso, né? Mas ela inclui várias áreas, né? Ela inclui machine learning, visão computacional, você não consegue fazer inteligência apenas só, por exemplo, machine learning. Ela não trabalha sozinha, tem que igual, por exemplo, tem um robô e mais o machine learning. Tem a parte de robótica, machine learning, mais visão computacional. Tudo isso vai interligando para formar a área que se chama inteligência artificial. Ah, bacana. É legal você ter falado essa questão dos robôs, porque, tipo, tem alguns estudos que eu acompanho desde que eu comecei a faculdade de mecatrônica e, tipo, o MIT tinha alguns projetos de ensinar robôs a ficar em pé, tipo, através de correções e trabalhos em cima de redes neurais para poder eles aprender qual que é a melhor angulação. E até tem uns resultados bem bacanas que a própria inteligência revela coisa que a gente não espera, né? Tipo, layout que o robô pode ficar montado, que ele vai ser mais otimizado. Eu acho bem legal a área. Tem um robô lá que monta um cubo mágico em segundos. Olhando, ele olha de como está o cubo mágico e em segundos ele venceu aí o campeão aí de cubo mágico. Na verdade, a maioria das inteligências artificiais está vencendo aí os campeões das áreas, né, de xadrez, do AlphaGo, que foi o boom, né, da inteligência artificial. Mas eu vi sua página, você tem vários projetos interessantes aí na área de robótica aí. Bem legal Sim. mesmo. A gente aqui na página, tipo, durante o curso a gente participou de alguns projetos de ideias inovadoras, inclusive a gente fez alguns projetos com sistemas de visão e muitos deles a gente teve que treinar alguns algoritmos. A gente não implementou de fato, porque, por exemplo, o OpenCV tem aquela biblioteca OCR, que você falou que você trabalha com texto, né?
a gente precisou usar ela em alguns momentos ali, poder reconhecer padrões de letras e foi bem divertida a experiência que a gente teve ali e valeu bastante a pena. Então, eu falo, a inteligência artificial é uma área muito grande, né? Todo mundo vai acabar indo, aplicando ela em alguma parte da sua profissão, né? E, Uhum. tipo, eu sou a raiz que eu falo, né? Que eu sou estatística, fiz bacharel, mestrado e doutorado, tudo em estatística. Então, assim, a minha especialidade é dados, né? Eu trabalho com dados. Mas eu sempre falo para meus alunos que eles são de outras áreas, assim, é você olhar a sua área, a sua profissão e tentar melhorar ela com a inteligência artificial, né? Dar inteligência para ela, né? E é bacana você contar pro pessoal também que você é da parte de estatística, porque, tipo, na engenharia, a gente tem uma matéria de estatística durante o curso, e muita gente, às vezes, acha que é uma matéria que você pode levar nas coxas e não faz ela direito. Só que quando você chega agora na ponta do mercado, que o cara tá saindo, que ele vai ver o trabalho que ele tem que fazer, e ele se depara com machine learning, data science, esse monte de coisa que tá aparecendo agora, ele pensa, Fica puta merda, o perdido. que foi que eu fiz na minha vida quando eu tava lá com uma matéria que eu achei que era boba? Eu comecei a dar aula na pós-graduação, chama Estatística Aplicada aqui na Unijorge, né? Agora vai mudar Uhum. para Ciência de Dados. E quando eu fui dar aula, eu achei que eu só ia encontrar estatístico. Mas não, assim, era gente, igual eu já dei aula para químico, para dentista, para veterinário, porque é exatamente isso. Quando eles chegam na profissão, eles veem a importância da análise de dados, né? E eles têm que Uhum. procurar ferramentas, né? E, infelizmente, na graduação é muito pouco que se vê, né? E aí eu acho que ainda veio visto de um jeito meio arcaico lá. Muitas vezes você nem usa o computador, né, para fazer análise de dados. Às vezes A faz maioria só das pelo vezes, Excel né? sem usar o Power BI que Ou tem faz na mão disponível, ainda. ou faz Tipo, na eu já mão. vi professor calcular a média na lousa, ficar ensinando a fazer tabela de frequência na lousa, essas coisas que não, que na prática não é isso que funciona, né? Você tem o Power BI, o próprio Excel mesmo faz melhor que a gente, porque ficar perdendo Uhum. tempo, né? Exatamente. Então, a gente passando daqui, eu queria que, como você é da área, você explicasse um pouquinho a diferença entre machine learning, inteligência artificial, data science e deep learning. São quatro coisas que, tipo, todas englobadas nesse ramo de aprendizado de máquina, essas coisas, só que cada um é uma coisa diferente, né? A IA é que não dá para mostrar, né, o gráfico. Uhum, Seria o todo ali. É o que engloba todas as áreas, né? uhum, Daí depois, um tantinho ali que seria, pensa no círculo de Venn, né? Tipo, o conjuntinho ali de dentro vem a machine learning. O que seria machine learning? São os algoritmos que você vai aprender com os dados, com as informações do dado da inteligência para a máquina. Por exemplo, você quer ensinar uma máquina a tomar uma decisão se um cliente é bom ou mau pagador, o que eu vou falar para ele? Eu vou passar as informações de clientes que foram bons pagadores para mim e de clientes que foram maus pagadores. E a máquina vai aprender com essas informações para quando chegar novos clientes, ela olhar e reconhecer os padrões. Ó, esse cliente tem um padrão de mau pagador, então eu não vou conceder um crédito para ele. Isso seria os algoritmos de machine learning. Ele tenta reconhecer padrões para prever a partir das informações de dados. E dentro ali de machine learning, menorzinho ali, tem o deep learning, que é quando a gente fala de redes neurais, né? Que é mais para o aprendizado profundo, que é uma área mais, vamos dizer assim, você precisa de muitos dados para você utilizar ela. E é uma área assim, vamos dizer assim, pensa em redes neurais, que você pensa mais no reconhecimento de imagens, coisas mais complexas. Aí eu preciso utilizar redes neurais para estar tendo essas informações. E o Data uhum. Science é a análise de dados no geral. Tudo que precisa de dados entra na área de ciência de dados, que é uma área interdisciplinar ali, que envolve computação, estatística e matemática. Aí, com essas três áreas, você consegue extrair informações de dados. Tudo que você extrai informações de dados, a gente vê como Data Science. Bom, acho que Ah, era isso, assim, não sei se eu consegui ser clara. bacana. É, é, eu acho bacana você ter contado isso também, tipo, da aplicação, porque a gente tem gente que pensa que pode estar muito longe disso, mas você parava a pensar um pouquinho, o Nubank, quando ele começou,
ele tinha um analisador de perfil de crediário das pessoas e de nomes e coisas assim que pegava o histórico da pessoa pelo CPF e conseguiria analisar se ela era uma boa ou má pagadora e depois ela conseguiria liberar o cartão ou não para as pessoas, né? E isso é uma aplicação que está muito perto das pessoas porque é banco, tipo, Sim. tem, tem gente que pensa que não, mas é bem próximo. É, assim, os bancos sempre utilizaram. Regressão logística, que foi um dos primeiros aí, os bancos sempre utilizaram. Tanto que, assim, quando eu aprendi regressão logística, árvore de decisão, Randall Forest, tudo na graduação. E eu não via como termo machine learning, né? Aí, quando começou esse machine learning, eu falei, nossa, mas o que é isso? Não sei o que lá. Fui ver, eu falei, ué, mas eu já sei isso, sabe? Tipo, por quê? Porque a gente já utilizava muito tempo atrás isso. Só Só mudou o nome. modificou. Porque mudou a parte de estatística, a gente quer fazer também inferência, interpretar, né? E a parte de machine learning, a gente está focado mais na previsão. Então, por isso que a gente usa modelos mais robustos, como Random Forest, XGBoost lá, que são modelos que conseguem prever melhor, né? E as redes neurais também entram aí, né? São modelos bem mais poderosos do que os padrões. Mas os bancos sempre utilizaram, não é à toa, porque é uma das empresas mais lucrativas do Brasil, sempre foi o banco aí, porque eles sempre utilizaram análise de dados para tomar decisões, né? E cada vez, hoje eu acho que o boom é por causa disso, saiu da parte dos bancos e pegou o mercado inteiro, né? Hoje você vê aplicações na saúde, na área, em startups, não tem uma startup aí que não utiliza análise de dados para tomar decisões, né? Empresas grandes, né? Indústrias. Eu acabei de fazer um projeto com as minhas alunas, elas trabalham na indústria química. A gente fez um projeto para prever alguns compostos químicos que eles só conseguem prever ou mensalmente ou fazer análise no final do dia, né? E eles precisavam fazer uma análise constante. Daí a gente desenvolveu um projeto para fazer isso daí. Então, assim, é muitas aplicações e aplicações simples. É por isso que, tipo, quem acompanha lá a Fly, eu sempre falo, comece pelo básico, que apenas com análise de dados você consegue ter muitas informações e já tomar decisões bem sábias. Igual para analisar um perfil de um cliente, com análise de dados você consegue fazer isso. Você não precisa ir para machine learning. Machine learning a gente vai quando precisa prever. Uhum. Eu fiz um projeto na minha segunda fase da faculdade, a gente não conseguiu terminar porque eu e meus colegas, a gente não tinha capacidade técnica ainda para poder fazer. E a gente estava no meio de semestre, a gente não conseguiu continuar. A gente começou um projeto chamado Beholder, que ele basicamente a gente ia pegar as câmeras que tinha no local e usar essas câmeras para poder fazer análise de tráfego de pessoas e cruzar com consumo. A gente tentou fazer, a gente conseguiu Legal. fazer uma parte de monitorar as pessoas andando, só que a gente não conseguiu juntar tudo no final e acabou que a ideia morreu. Só que isso, quando a gente fez um estudo de mercado, a gente percebeu que já tinha muito. O pessoal fazia até calorimetria de locais onde as pessoas estavam transitando nos estabelecimentos e coisas assim, e tudo isso baseado em rede neural pra poder. Se eu não me engano, teve um projeto que a gente viu que os caras realocavam mensalmente os produtos para poder melhorar a calorimetria das pessoas dentro da loja e tudo sugerido por causa da inteligência artificial que estava por trás da interpretação dos dados. A Totsvi, a gente viu uma palestra há pouco tempo dela, ela tem uma IA que ela é voltada para o varejo, né? É uma empresa que só Uhum. vende para empresas do varejo. E ela desenvolveu uma IA exatamente assim, né? Para você tomar decisões baseadas em estoque, você otimizar seu estoque, né? Porque você não precisa ter um espaço grande, tá aí a Amazon, né? Para você guardar os seus produtos, né? Você pode Aham. otimizar isso de acordo com o que sai do seu mercado, né? Tomar decisões. E uma das ideias deles é isso também, analisar o sentimento da pessoa na hora que pega o produto para saber a posição melhor de um produto ou não. Sim, tem várias aplicações, é o que não falta, né? A gente até brinca assim, quando dá palestra aqui, ou eu, meus parceiros aqui, a gente está sempre lançando desafios de dar uma Uhum. área que você não consegue aplicar a inteligência artificial. Até hoje ninguém Sim, sim. conseguiu, sabe? É Então, assim, complicado. fica o desafio aí, se alguém quiser. Esses dias foi até engraçado que lá na página um cara veio falar assim, eu sou Gogo Boy, como é que eu posso aplicar inteligência artificial no meu trabalho? Eu não sei se era brincadeira ou não, mas eu dei a aplicação. Ah, isso é bacana, porque realmente se o cara.
A ideia principal que eu sempre falo na minha página é que, tipo, no Brasil, eu vou falar só daqui, tipo, eu já dei uma pesquisada, eu já conversei com alguns empresários que eu conheci, porque eu sou aquele cara que gosta de ir em bastante evento e coisa assim. A gente ainda tá, tipo, bem no início das tecnologias que estão sendo desenvolvidas para a indústria e tudo, então, tipo, tem muita solução que é solução muito simples. É igual você falou no início, tipo, não precisa inventar. Por exemplo, eu trabalhando com sistemas de visão ali no IFSC, quando eu estava fazendo bolsa ainda, era fazer análises de, tipo, não, a circunferência da tampa de uma latinha de, sei lá, de um enlatado, vamos dizer assim. E aquilo ali, tipo, tem filtros que você não precisava nem de muita inteligência, só precisava calcular a circunferência baseada nos pixels. Então, tipo, além de ter uma demanda muito nova, você consegue, tipo, galgar o mercado. Tipo, na medida que você vai aprendendo, você vai aplicando mais coisa, tipo, e vai seguindo junto com o crescimento do mercado. O ano passado eu lembro que eu fiz uma consultoria, foi até engraçado, assim, quando o cara ligou e falou, não, eu preciso calcular na inadimplência, não sei o que lá, eu falei, nossa, vai vir, tipo, machine learning, eu falei, vou ter que colocar o deploy do modelo, eu falei, vai dar trabalho. Mas ele só queria, tipo, a taxa, sabe? Contar quantas pessoas tinha de inadimplência por dia ali ao longo do mês, sabe? Era uma coisa simples que qualquer pessoa com Excel conseguiria fazer. É só ir acompanhando a taxa dele lá diária e fazer a conta para ele, sabe? Tipo, E assim, daí era tão assim, era bem simples, daí o que eu fiz? Eu peguei e aumentei, né? Eu fiz uma análise completa para mostrar os bairros que tinham risco, quem eram as pessoas que davam maior risco para ele de inadimplência. E também, daí assim, eu fiz tanta análise que depois com essa análise ele conseguiu ver um investimento que ele podia fazer com os inadimplentes, os juros que ele ganhava dos inadimplentes dele. Aí, assim, a gente tá até fazendo. Então, e era assim, coisa simples, análise de dados. Eu lembro que até no primeiro momento eu fiz um Excel, porque como era o pessoal usava no Excel, eu acabei utilizando o Excel também para entregar, o pessoal conseguir mexer nas planilhas, né, de um jeito mais simples. Aí eu falo assim, é básico, sabe? Não precisa ir muito longe para você utilizar a inteligência, sabe, de dados. É começar pelo básico mesmo. É um negócio muito bacana porque, tipo, isso dá oportunidade, porque eu vejo muita gente falando que, até colegas meus da faculdade, falando que é muito complexo de arrumar emprego. Só que se você parar para poder procurar o emprego e tentar visitar lugares e ver, tentar entender a necessidade, às vezes não precisa você ser um contratado ali na hora, mas tipo, você dá uma sugestão pro cara, tenta rodar um projeto piloto ali com ele, que se o cara, às vezes, ele bota fé no que você está falando, ele já te contrata ali na hora, sem nem estar no meio da equipe dele, já começa a rodar um projeto. Então, tipo, Então, é bom mostrar que tem essas soluções simples que as pessoas podem investir. entregar valor, né? É o que eu falo sempre. Entregue valor, igual para eu poderia simplesmente ter feito o que ele pediu para mim, ó, entregado a taxa de inadimplência. Mas não, eu fui lá e fiz mais coisa. E por isso me rendeu mais alguns meses de consultoria. E agora, por causa da pandemia, os contratos estão meio assim, né? Mas assim, a gente está vendo agora de fazer um contrato aí de 1 ano para poder desenvolver realmente um modelo, fazer uma coisa mais complexa, né? Então, assim, é entregar valor que aparece. É o que eu falo para meus alunos. Sempre vai ter alguém terminando o TCC, terminando o mestrado, que precisa de um analista de dados ali. E é coisa simples. A minha vida inteira acadêmica, eu sempre tirava o dinheiro ali das festas, até do aluguel, das consultorias. Porque, assim, a gente sabe, eu vivia no interior, minha mãe vivia em São Paulo, eu tinha que dar um jeito para me manter na cidade, né? Então, você acaba fazendo. E, assim, sempre surge. As pessoas precisam, né? E não só pessoas tanto acadêmicas, como eu estava na área acadêmica, era mais fácil para eu conseguir nessa área, né? Mas quando eu vim para Salvador, eu comecei a olhar também para as empresas. E aparece. É só você procurar, mostrar que você sabe fazer, ter o valor, que as coisas vão aparecendo. E é básico, é análise de dados. Teve uma startup que ela fez uma coisa bem básica agora e está aí disponibilizando para o hospital, que é a pessoa chega e ao invés de preencher o formulário no papel, ela preenche no celular. Se ela tiver com febre, algumas coisas básicas que são características de coronavírus, já emite um alerta para o enfermeiro e o enfermeiro já isola aquela pessoa para não contaminar os restos na sala de espera. Olha que simples, tipo, é uma análise de dados.
E faz todo sentido, porque o que eu não consigo entender algumas vezes é por que que as pessoas não adotam tão fácil essas coisas. Porque, tipo, são vários problemas que têm soluções simples. Eu lembro agora de um projeto que dois amigos meus, eles participaram de um hackathon aqui no, em Santa Catarina. E eles tiraram, se eu não me engano, primeiro ou segundo lugar no hackathon, que eles tinham pensado em trocar as notas fiscais que a gente tem hoje, colocar nelas um QR Code, e através desse QR Code, usando um aplicativo que eles iam desenvolver, eles já fariam a declaração do imposto de renda na compra. Então, tipo, o cara já pegava a nota fiscal e declarava o imposto de renda. Só que aí tinha tanta burocracia envolvida e rolou tanta coisa. Fizeram, tipo, acho que eu lembro que eles fizeram umas 10 reuniões, assim, em 2 meses, eu acho, para poder fazer isso, que no final de tudo eles desistiram e não quiseram implementar o negócio. E, tipo, é uma A coisa que seria burocracia. muito, muito boa, sabe? Porque, tipo, por exemplo, em São Paulo tem aquele negócio que quando você faz uma compra, você declara aquela compra e depois você recebe um royalty por causa disso. Aí, tipo, algumas coisas Sim. passam, outras não. É um negócio complexo. Então, eu falo, é só ver a Nubank, né? Aí a Uhum. Nubank, ela descomplicou a vida de todo mundo. Lógico, assim, que ela tem um puta modelo de negócio, né? Ela tem muita tecnologia envolvida. Mas só dela ter um aplicativo ali que simplifica, já facilita. Hoje eu tive que ir no banco porque o meu aplicativo do banco, ele simplesmente falou que eu tinha que ir lá e autorizar de novo. Aí eu tive que ir no banco só para autorizar para conseguir ver o saldo da minha conta. Sabe? Tipo, olha que complicado. Eu tive que ir lá e enfrentar fila, risco, né? Porque eu precisava Tempão, fazer né? movimentação. Eu agora no banco, quando meu celular caiu no mar, eu fui lá, só precisei ligar para eles, eu bati uma foto e pronto, eles resolveram e acessaram habilitaram meu outro celular, sabe? Um novo celular para mim. Tipo, eles complicam a vida. E é isso que, tipo, as pessoas querem. Esses dias até perguntaram aí numa comunidade que eu sigo no Facebook sobre se dá para ter um negócio com visualização de dados. Daí tem um site só disso. A UOL usa muito esse site que é o Flowrist. É um site só para Uhum. visualizações de dados, para simplificar as pessoas. A pessoa vai lá e coloca a planilha dela do Excel e o gráfico gera automaticamente. Então, assim, negócio tem, é só você ter uma ideia e ir atrás de alguém que precisa tentar resolver uma dor do mercado, né? Uhum. Você ficar É, esperando as pessoas te procurarem, não vai rolar. isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui no Mecatralha e eu já batia antes quando eu tava sem a página e só conversando com meus colegas. Tipo, ali do meu curso eu comecei a trabalhar, o meu estágio foi numa empresa multinacional de telecom. Eu fazendo engenharia mecatrônica e o primeiro estágio que eu arrumei foi trabalhando numa empresa de telecom e todo mundo ficou tipo, como assim? O que foi que você fez pra você poder ir lá trabalhar? Eu falei, eu fui num evento. Que eu fui lá no evento, eu entreguei o meu currículo pra pessoa que ia ser minha chefe depois. E aí, tipo, ela leu meu currículo, tá, que demorou um tempo pra poder me chamarem, mas aí me chamaram e eu comecei a trabalhar, trabalhei lá 2 anos como estagiário. E nessa brincadeira lá também, eu lembro que eles iam me colocar, por eu não ser da área, pra fazer programação de unidade de resposta audível, aquelas mensagens chatas pra caramba que você tem que ficar aperte dois para conversar não sei com quem. Uhum. E quando eu cheguei lá, como estagiário tem aquele processo de aprendizado no início de toda empresa, eu já estava vendo que o serviço que eles iam me passar ali ia ser aquele serviço bem chato. Só que eu dei sorte que eu fiquei analisando o que eram as coisas que tinha na empresa e eu descobri que eles tinham uma demanda por teste automatizado. Que inclusive vai ser uma live que a gente vai fazer depois com o Persone falando sobre isso Legal. também. Mas aí eu percebi essa demanda que eles tinham e eles tinham uma única pessoa numa empresa inteira que estava trabalhando com teste automatizado e ele era de outra equipe fazendo outra coisa. E aí, em paralelo com o que eu estava fazendo, eu terminava minha atividade e ia lá e fazia um pouquinho desse robozinho de teste que eu estava fazendo. No final, passei 2 anos desenvolvendo um robô de teste. E aí fui trabalhando e o que eu era pra fazer no meu estágio, que era programar a unidade de resposta audível, eu nunca nem mexi. E foi só É, trabalhando com a demanda deles. é o que eu falo, assim, provavelmente você aprendeu muito. Assim, uma das coisas que eu gosto de trabalhar com consultoria é isso. Cada projeto que chega para mim é um desafio e é um aprendizado. E eu nunca, assim, uma vez um cliente falou para mim até isso, assim,
ah, eu gostei de você, que você não falou assim, não, eu trabalho com pesquisa de mercado, eu trabalho com análise de dados, eu trabalho com tal coisa. Você não fixou sua técnica. Você falou, não, eu sou de estatística, me passa o problema, eu vou tentar resolver. E é isso, assim, por isso que eu gosto muito da consultoria, né? Porque você tem muito aprendizado, né? Você não sabe o que vem pela frente, você não sabe o tipo de dados que vai vir, e você simplesmente tem que resolver esse problema e entregar a solução para o cliente, né? Eu vejo muita gente falando sobre estudo, tipo, eu preciso estudar para me preparar melhor, só que, tipo, o cara tá no final da faculdade, aí ele não trabalhou ainda, ele já quer, não, precisa agora fazer um mestrado, porque eu não sei se eu tô pronto para trabalhar ainda. Aí eu fico pensando, eu falei, cara, você terminou 5 anos de estudo seguido, tenta trabalhar um pouco até para ver se você acha uma área específica que você gosta mais, em vez de chutar uma outra área, né? Exatamente. O pessoal lá além da faculdade até fala, né? O pessoal que faz mestrado, doutorado, parece meio perdido, né? Porque não sabe o que quer assim e acaba fazendo para simplesmente tapar um buraco do que ele, depois eu penso do que eu vou fazer. Não. Eu sempre falo, a faculdade, você tem que entrar com um objetivo, no que você quer trabalhar, você procura a sua faculdade que você vai fazer. E não ao contrário, eu vou fazer essa faculdade e depois eu vejo o que eu faço, né? Isso que eu acho que é o erro das pessoas, é não ter objetivo. Igual, eu sou apaixonada por estatística, eu não me vejo fazendo outra faculdade do que se fosse outro, sim, porque eu comecei na matemática, na verdade, né? Eu fiz 2 anos, porque eu fiz magistério antes, então eu queria ser professora, daí eu comecei na matemática, mas eu sempre queria ver a aplicação, e a matemática não sanou essa minha vontade de ver a aplicação, né? Era muito teórico. E quando eu mudei para a estatística, eu falei, nossa, aqui eu tenho aplicação de monte. E desde o primeiro ano ali até o final da faculdade, eu sempre me envolvi em projetos, porque eu falo assim, uma pessoa que termina a faculdade sem ter um projeto, o problema não é a faculdade, é a pessoa. Porque a faculdade te dá oportunidades, a faculdade te dá as pessoas, a ligação, é na faculdade que você conhece seus amigos, as pessoas que provavelmente vão te indicar empregos depois, em congressos você conhece empresas, então assim, você passar por uma faculdade sem ter um projeto, então acho que é você que errou, não a faculdade em si. Assim, eu falo, a faculdade tem muito defeito, eu critico muito a faculdade, que eu acho que ela tem que se atualizar, né, e ela demora muito. Mas assim, ela te dá muitas oportunidades. Pelo menos assim, eu fiz a UFSCar, né, fiz a Federal de São Carlos. Lá a gente tinha muitos projetos. O aluno que não se envolvia era porque ele não queria, sabe? A gente tinha projeto com consultorias, com o Serasa mesmo agora acabou de montar um laboratório dentro lá do nosso departamento para desenvolver pesquisas para eles, assim. Então, assim, a faculdade é uma oportunidade, né? Ela não é eu vou lá, vou aprender e depois eu vou tentar aplicar em alguma coisa. Não, você tem que ir desenvolvendo tudo ao longo da sua vida, né? É importante ter esse alinhamento com o que você quer fazer no seu curso, porque você até aproveita mais o curso, né? Quando a pessoa entra lá sem ter muita ideia, tipo, eu fiz o Enem, eu passei. O que eu mais vejo é tipo, eu passei no Enem, agora eu vou ver o que eu vou fazer, né? Aí o cara passa no Enem, mas ele passou no Enem, que é uma prova genérica, e eu falo, agora eu posso escolher para onde eu vou, e ele vai lá, escolhe 10 áreas diferentes, começa a filtrar sem nenhum requisito ou coisa assim, e entra entra numa engenharia. Ou então o cara chega lá e entra num direito e o cara tinha um sonho de fazer design. Aí, tipo, não tem. Vai ser frustrado, entendeu? Ele vai ficar, tipo, e o pior de tudo é que ainda vem na cabeça quando a pessoa entra, que, tipo, pelo menos eu vi por muitos amigos, o cara passa no Enem, que ele achava que era uma das provas mais difíceis que tinha, aí ele entra numa faculdade que já é complexa, dependendo da faculdade que ele entra, e depois ele tem medo de fazer o Enem de novo. E aí ele não eu fiz sai. Enem 2 vezes. Eu fiz também, eu comecei a fazer física quando eu morava em Minas, e aí eu fiz 1 ano e meio de física, até que eu falei, não é isso aqui, porque eu achei o físico é uma profissão muito importante, ao meu ver, o cientista em si, só que ser físico no Brasil, ele é meio injustiçado, vamos dizer assim, o cara descobre um monte de coisa e raramente ele vai receber reconhecimento por alguma coisa que ele fez. É igual matemática. Era por isso, assim, que eu falei, nossa, eu tô me lascando aqui, estudando, e assim, eu não vou ser reconhecida por isso, porque no máximo eu vou acabar dando aula pro ensino médio, aí se eu conseguir fazer o mestrado, doutorado, eu vou dar aula na faculdade,
mas dificilmente eu vou conseguir aplicar o que eu estou desenvolvendo aqui e vou acabar caindo em esquecimento. Isso Mas isso dói, né? É foda isso. Então, mas eu falo assim, uma pessoa, por isso que eu falo, tem um objetivo. Porque igual, eu tinha um amigo que ele não ia bem nas faculdades, nas umas disciplinas, mas ele sabia o que ele queria trabalhar. Então, menos ele se formou em 7 anos aí, mas hoje ele é um excelente profissional, sabe? Ele é gerente já da área dele aí. Mas assim, ele foi até o fim porque ele sabia o que ele queria. Porque assim, não foi o que você falou. Geralmente as faculdades exatas são difíceis. Então, assim, se você simplesmente cair lá porque simplesmente passou no Enem e não tiver um objetivo, você provavelmente não vai conseguir terminar. Então, você vai perder aí alguns anos da sua vida, vai se frustrar só e não vai conseguir concluir. Porque realmente é difícil, eu acho que não tem nenhuma faculdade de exatas aí que seja, que você fala, não, é de boa, dá pra brincar, assim. Então, assim, por isso que eu falo, foca no objetivo que você quer, porque a faculdade vai ser mais simples. Você vai saber os projetos que você tem que se envolver, o que você precisa, que vai ser bom, assim. É um negócio que eu acho muito bacana da questão de se envolver com um projeto, é que quando você começa a se envolver com um projeto na faculdade, você percebe que o projeto é muito mais difícil do que a faculdade. E aí a faculdade se torna mais tranquila porque você já está quebrando a cabeça muito mais com o projeto, às vezes. No meu doutorado, eu coordenei uma equipe de 12 alunos lá da USP para desenvolver um projeto de uma consultoria de credit score. Era para ver o crédito do cliente. E era um banco de dados reais, né? E tinham alunos desde o último ano da graduação até o primeiro ano. E cada um tinha suas tarefas, igual numa empresa mesmo, né? E eu lembro, assim, que eles estudaram muito, porque era exatamente isso. O projeto demandava muito mais conhecimento do que eles tinham adquirido. E eu lembro, assim, que igual, eles não tinham visto XGBoost na faculdade, eles foram atrás para aprender. Muitos não tinham visto Python, daí eles viram que o Python, algumas coisas eram mais simples do que fazer no R. Eles foram aprender o Python para desenvolver o projeto. Então, assim, eles tiveram conhecimento, tanto que, assim, o pessoal do último ano, eles saíram desse projeto já empregados, assim, depois, exatamente por causa desse projeto, porque eles desenvolveram muitas habilidades, né? E é bem isso, assim, é por isso que eu gosto de consultoria, exatamente isso, você está sempre aprendizado, evoluindo. E você também E dando aula também. consegue ver o mercado, como é que ele tá, né? Tipo, quando você entra numa empresa e você começa a conversar com o pessoal para poder fazer um tipo de consultoria, ele vai começar a te listar várias coisas. Você também, além de ter o problema que ele está te falando, você ainda consegue perceber outros. E aí você já pode montar um segundo projeto ou alguma coisa assim. Se você tem uma equipe, você consegue demandar uma criação de um novo trabalho dentro da empresa. E isso é muito bacana. É bem interessante, assim, até, assim, as pessoas falam, mas como acontece, né, igual eu fiz esse trabalho com o pessoal aqui da indústria química aqui de Salvador, aí eu fiz uma live com o pessoal do Estatidade sobre análise de sobrevivência, que é o meu tema do doutorado, né, e eu fiz a live e alguns alunos meus assistiram, aí no final da live eles me ligaram, professora, vamos desenvolver um novo projeto ali na empresa para falhas de equipamentos? Eu falei, vamos, aí agora a gente está desenvolvendo esse projeto, sabe, tipo, com falha de equipamentos da empresa, lá da indústria deles, assim. Então, assim, se você mostrar o seu trabalho, as pessoas vão perceber o seu valor. E os trabalhos começam a aparecer naturalmente, né? É aquela coisa, o cara tem um portfólio, ele consegue mostrar, é mais palpável, né? Porque currículo, o cara coloca ali no currículo as coisas, o cara que vai analisar demora 30 segundos para poder ler o currículo, 1 minuto para ler o currículo. E se você tiver colocado alguma coisinha boba lá que seja um erro, você já te corta. Com o portfólio, não. Com o portfólio, o cara vai ter experiência, ele vai ver o que você fez. Todos os projetos que eu fiz, eu sempre gostei de documentar eles bonitinho com vídeo, com foto e coisa assim. Agora eu boto no Instagram também, porque faz sentido a pessoa ver o que você já fez e como que você trabalha. Então, eu fiz, na verdade, uma das que eu criei a página foi exatamente para isso, para eu começar também a colocar o meu trabalho, porque na academia o pessoal não gosta muito de, quando você começa a mostrar seu trabalho, ele se vê como pessoa metida, não sei o que lá. Então, assim, eu tenho trabalhos desde a época da graduação, tudo aqui no meu Dropbox, aqui no meu Drive, tudo certinho, mas eu nunca coloquei nada no LinkedIn, nada, assim, no máximo eu tenho no lápis, lá
descrito o projeto, mas eu nunca tinha colocado o código. E agora eu comecei a fazer o GitHub, assim, colocar todos os meus códigos, a mostrar, porque eu percebi isso, assim. Se eu não mostrar que eu sei, as pessoas também não vão saber. Elas não têm como. Eu tenho que mostrar o meu trabalho. E mostra a autoridade, né? Quando você bota o seu trabalho à mostra, você tá colocando a sua cara para ser julgada, vamos dizer assim, né? Basicamente é isso. Vai ter um monte de gente que vai falar alguma coisa ou não, mas, tipo, eles estão vendo o resultado. Então, eu achei até engraçado, assim, que eu comecei a dar algumas palestras aqui em Salvador. Eu já dava, mas nunca publiquei nada no meu Facebook. E agora eu comecei a publicar, colocar tanto na minha página pessoal, no LinkedIn, e começou assim, gente que estudava comigo, que estudou comigo, me ligar, não, você não quer vir dar um mini curso aqui na faculdade? Tipo, falei assim, nossa, tipo, a pessoa mal falava comigo, assim, e agora tá vindo me chamar porque viu meu trabalho e gostou, assim. E se eu não tivesse mostrado, ela também não ia passar batido, né? Uhum. A primeira experiência que eu tive com isso foi quando eu saí da minha cidade e vim pra cá. Na primeira fase da faculdade, a gente tinha um projeto integrador para poder mostrar o que era automação. Aí eles liberaram pra gente fazer um projeto. Eu fiz um bracinho que ele desenhava o que eu desenhava na tela do celular. Isso aí girou entre os meus amigos da minha cidade antiga, lá o pessoal que nem conversava comigo. Quando eu voltei na casa da minha mãe, todo mundo me perguntando desse bracinho. Eu nem tava me lembrando mais do projeto, tinha um tempão, e o pessoal perguntando sobre. Porque tinha Foi visto no aquele que você Face. postou esses dias, né? Ou não? Esse é outro já. Não, esse bracinho eu não postei no Instagram ainda. Que No ele é bem Instagram, mais não sei se simples. não. Eu fiz ele com aquele servinho de Arduino, bem bobinho, e tipo, ele tinha um celularzinho lá e ele era bem simplão. Ainda mais simples que as outras coisas que eu postei no Coisa ainda. Eu ainda vou postar ele porque agora eu me lembrei dele. Eu tinha até esquecido desse vídeo. Então, meu pai falando com os amigos dele lá, falando, eu não sabia que o seu filho era tão inteligente, não sei o que lá, assim, só porque eu comecei a postar as coisas, daí ver que eu tô dando palestra, não sei o que lá, tipo, coisa que eu sempre fiz, sabe, tipo, porque como eu sou acadêmica, eu sempre acabei indo em vários congressos, desde a graduação, dando palestra, apresentando trabalho, né, então, assim, é coisa, só que eu não divulgava, né, ficava pra mim. Aí, assim, a partir do momento que você começa a mostrar, né, o seu trabalho, as pessoas dão valor e te dão valor, né? Uhum. É isso, sim. É importante ser notado porque até incentiva. Tipo, tem muita gente que, por exemplo, eu fui numa palestra há um tempo atrás da Dale Carnegie, que eles estavam fazendo uma venda dos cursos deles. E o nome da palestra era Inteligência Artificial. Eu fiquei tipo, eu vou nessa palestra só porque eu não estou conseguindo entender o porquê que a Dale Carnegie está fazendo uma palestra sobre inteligência artificial. Porque ela faz treinamento de coach, essas coisas, né? Eu fui na palestra, eu cheguei lá, tipo, o que eles estavam falando era, tipo, que as pessoas tinham que entender que a inteligência artificial era uma ferramenta e que ela não estava ali para roubar o emprego da pessoa, que ela seria para poder auxiliar a pessoa e coisas do tipo. Eu achei isso muito legal, só que realmente eu vi um negócio que eu não sabia que existia, que era a quantidade de pessoa que tinha medo do negócio. Não é tipo, não, não conhecimento também, né? Mas tinha medo mesmo, tipo, não conhecia, não queria conhecer e achava que aquilo ali era um negócio do capiroto, não ia ajudar com nada. Daí essas pessoas que acabam perdendo o emprego primeiro, vamos dizer assim, porque eu Uhum, falo, assim, a inteligência artificial, ela não vem, primeiramente, nesse primeiro momento, principalmente, ela não vem substituir empregos. Ela vem ajudar as pessoas a demanda que precisa da empresa, né? Porque nenhuma empresa tem um número de funcionários ideais para ela. Então, uhum, a partir do momento que você coloca inteligência artificial nos processos, você abre espaço para os seus funcionários fazerem outras tarefas mais produtivas, usar mais a mentalidade mesmo, igual, por exemplo, um contador, né? Um contador, se você coloca uma inteligência artificial para gerar as notas, para fazer tudo a parte burocrática do negócio e deixar o seu contador para ele tomar as decisões, qual que é a melhor imposto que a sua empresa, se ela precisa ser simples nacional ou outro, que eu não lembro agora o nome, qual tipo de empresa, qual é a melhor tomada de decisão. Se deixar isso para o contador, ele tem mais tempo, porque hoje em dia o contador ele só faz a parte burocrática. A advocacia ele faz mais a parte burocrática. Ele não consegue ter tempo para pensar. Eu fui numa palestra aqui que colocaram self-checkout numa loja aqui de Salvador, aqui no shopping, e perguntaram para a mulher, que era a empresa que desenvolveu, não lembro o nome, esse self-checkout, se tinha perdido emprego, né, na loja. Ela falou, não, pelo contrário. Ela falou assim, agora a loja só está mais eficiente, porque os funcionários podem fazer outras funções.
Na verdade, assim, porque é só você ir no mercado lá, olha o tamanho da fila do mercado. Agora, se você tem um self-checkout, você só está diminuindo a fila, mas você vai continuar com o mesmo número de funcionários. Então, assim, esse negócio de temer, eu falo, tem dois grupos, né? A pessoa que teme por causa do emprego, aí isso, assim, se ela se atualizar, ela não precisa temer, né? Lógico que se ela simplesmente só saber o básico ali, a parte burocrática, fazer o automático, ela corre um risco, sim, porque ela vai ficar desatualizada. É a mesma coisa uma pessoa que só sabia digitar na máquina de escrever, né? E não se adaptou para o computador. Uma hora ela perdeu o emprego dela, ou teve que mudar de profissão, né? Esse é o primeiro grupo. E tem aquelas pessoas que temem porque acham que vão destruir. Essas pessoas que temem, que acham que vão destruir, esse daí é pior ainda, porque tem aquela frase do Andrew Ng lá, que ele fala que achar que uma inteligência artificial vai destruir o mundo é a mesma coisa que você comparar com a superpopulação em Marte. Não tem por que a gente se preocupar agora, né? Agora, uma inteligência artificial, ela só faz uma tarefa específica. A gente não consegue... Hoje eu até postei um post lá na Fly que inteligência artificial ainda não é multitarefa. A gente é. A gente pode ser multitarefa. Uma inteligência artificial ainda não. Ela é programada para ou dirigir um carro, ou falar se um cliente é bom ou mau pagador, ou reconhecer imagens. Ela é para uma tarefa específica, né? Então, assim, essas duas pessoas, assim, eu falo, não precisa temer. Assim, em relação ao emprego, eu falo, se atualiza. Se mantém atualizado, que seu emprego vai se manter. É muito cultural essas coisas também, tipo, os contatos que a gente teve de primeira com questão de robôs e coisas assim, veio do Eu, Robô lá, que o Asimov escreveu, veio de Exterminador do futuro, né? quadrinhos, Exterminador do Futuro. O pessoal, tipo, às vezes eles trazem muito da ficção científica para a realidade porque foi o único contato que teve. E por ignorância por falta de conhecimento, no caso, né? Tipo, porque às vezes eu posso ofender alguém falando de ignorância, mas Sim, por é falta ignorância de... a pessoa não sabe que aquilo por hora não sabe fazer nada sozinha, vamos dizer assim, né? Você tem que ir lá dar o start, vai lá dar o stop. Você que vai se falar para ela o que ela vai mexer agora, ela não vai fazer nada sozinha. E tem outra coisa também que o pessoal agora tá ficando meio com medo por causa de algumas coisas que eles fizeram, por exemplo, aquela Sofia, né, que é aquela primeiro robô que eles estão fazendo tentar ser humanoide, conviver com pessoas, aprender com pessoas. Que o pessoal ficou meio com medo, que só tem aquela cara emborrachada e a cabeça transparente. Sim. Aí o pessoal vê aquilo e já fica assustado, porque fala, alguns pensam que é um absurdo, né? O cara tá brincando de ser Deus porque ele tá criando pessoas. Então, eu li de novo o livro da Marta Gabriel, Você, Eu e os Robôs. Ela fala lá, né, que toda a tecnologia ela vai influenciar as pessoas, tanto para o bem como para o mal, porque as mesmas ferramentas que eu dou para as pessoas criarem, por exemplo, utilizar a inteligência artificial agora na pandemia, eu também estou dando poder para elas fazerem outras coisas. Tá aí o deepfake, né? É uma tecnologia que não tem utilidade boa. Ela só está, por enquanto, tipo, denegrindo imagem. Tem as fake news, né? Os robôs para gerar fake news. Lógico, assim, é o que eu falo, a gente cria a inteligência artificial, mas no momento que a gente está muito distante do Exterminador do Futuro. Nem sei se um dia eu não sei, daqui a 200 anos, mas assim, hoje a inteligência artificial ela vem para auxiliar, né? É só olhar aí na pandemia aí o que poderia estar acontecendo se não tivesse inteligência artificial, né? A Coreia do Sul, ela conseguiu ter um isolamento vertical, o vertical, né? Que é só não o lockdown total, quarentena igual a gente está, exatamente por causa que lá eles conseguiram implementar tecnologia de Big Data, análise de dados intensiva, para identificar pessoas que andam na área de risco. Se ela entrou numa área de risco, então ela vai ficar em quarentena. Pessoas que chegaram de países que eram alto de risco de contaminação ficavam em quarentena. E assim ela foi conseguindo para tomar medidas que não precisava todo mundo entrar em quarentena, como estamos a gente, né? Então, assim, a tecnologia hoje vem para auxiliar a gente, não para destruir, vamos dizer assim. Isso é importante, as pessoas têm que entender isso, porque a partir do momento que as pessoas entenderem isso,
a gente vai ter um caminho muito aberto e muito grande para poder seguir, e todo mundo poder se desenvolver e ter mais conforto, ter melhor saúde, ter melhores empregos. Porque hoje a gente consegue perceber isso. A pessoa que decidiu não se atualizar, não criar uma boa vida, não criar uma carreira, ela tá passando por perrengue. Porque, tipo, eu vou dar um exemplo. Hoje eu trabalho numa empresa e eu tô trabalhando em home office. Eu trabalho desenvolvendo software, coisa assim. Só que eu tenho vários amigos que eles ainda estão tendo que trabalhar em restaurante, eles estão tendo que trabalhar em bar, alguns são da área de saúde. O pessoal da área da saúde até não vou falar porque eles estão fazendo o que eles quiseram fazer, né? Mas tem muita gente que Uhum. ela não está tendo escolha porque ela não quis simplesmente estudar e tentar se tornar mais valioso, vamos dizer assim, né? É o que eu falo. Hoje, assim, não tem mais desculpa, porque o YouTube tá aí, tem um monte de material grátis. Então, assim, é só procurar que você vai achar alguma coisa para se atualizar. Na verdade, esses dias eu até peguei um Uber, o cara era um engenheiro de software, né? E ele Uhum. falando que não tinha mais emprego. Eu, como assim, engenheiro de software, sabe? Ele, não aparece mais emprego. Daí eu falei pra ele, ó, começa a estudar inteligência artificial, passei alguns cursos, alguma coisa aí. Aí, assim, o cara falou, nossa, agora você abriu minha mente, agora eu vou conseguir, então, a fazer minhas coisas, voltar a planejar software, sabe? Tipo, eu falei, gente do céu, sabe? Tipo, a pessoa às vezes não tem a visão, assim, porque emprego tem, né? É Emprego só tem de você se monte. adaptar. O problema é que a gente também tem essa questão, eu entrei na faculdade e eu fico meio bitolado, tipo, eu me especializei numa área. Eu aprendi outras, mas eu especializei numa área, só que se não tem essa área que eu sou especialista, eu não vou trabalhar porque as outras eu sei menos do que ela. Só que tem um monte de É, gente que sabe menos do que você também nessas áreas, então você consegue de fato arrumar emprego. é bem. Você até falou do seu estágio lá da Telecom, eu lembrei do meu aluno, quando a gente começou a ver Machine Learning na pós, ele virou assim para mim, professora, ele trabalhava no Ministério da Justiça como estagiário, ele falou, professora, se eu tivesse seu conhecimento dessas técnicas que você passou, eu tinha feito meu estágio em alguns meses, porque ia me facilitar todo o meu trabalho, porque eu fazia tudo manualmente. E é bem isso, assim, tipo, é você olhar, você não precisa, eu falo, mudar de profissão. É você olhar a sua profissão e ver como você consegue melhorar. Na verdade, eu acho que é mais simples, né? Pessoas que estão em outras áreas, por exemplo, um médico vê o que você pode melhorar na área de medicina do que eu, que sou simplesmente uma estatística e pensar na sua profissão e ver o que eu posso melhorar na sua profissão. Primeiro eu vou ter que aprender dela. Você que está lá dentro, Uhum. você já sabe as dores que você tem no seu dia a dia, os problemas que acontecem, aonde falta funcionários, então o que você pode fazer para melhorar. Então é o que eu falo, Uhum. assim, é você olhar para a sua profissão e ver o que você pode melhorar com tecnologia. E ir atrás de projetos. Porque se você consegue melhorar uma dor do mercado, vai ter pessoas interessadas, né? Exatamente. Então, agora para a gente caminhar para o finalzinho, porque faltam 10 minutos para eu poder fechar É. aqui. Vou pegar. Pessoal que tiver alguma pergunta, pode fazer também pergunta aqui no chat. Eu vou pegar algumas perguntas que saíram aqui no box. É, aqui, ó. Uma delas era. A gente já respondeu, mas tipo, fazer uma lista de que você acha que são os maiores benefícios que a inteligência artificial tem. Foi a nossa editora do canal do YouTube que perguntou. Quais os benefícios da inteligência artificial? Puder fazer uma lista no que você acha que são os Hum, maiores, assim, tipo os cinco maiores ou os três maiores. acho que é facilitar a nossa vida, melhorar a nossa produtividade, as tomadas de decisões, diminuir a imparcialidade. Por exemplo, juízes, né? Às vezes eles tomam muito imparcialidade. Se você deixar para uma máquina, ela não vai ter esse preconceito por trás dela, vamos dizer assim. Nossa, difícil pensar assim. Eu fui falando um monte É. de coisa. Bom, depois eu passo, pode ser. Eu não sei quanto eu citei Uhum. já. Eu devia É, ter feito uma lista. Eu tenho uma lista aqui. mas essas perguntas aqui foram fechadas, né? O pessoal mandou. Vamos ver mais um aqui. Vamos pensar. É, uma foi os benefícios, e aí, tipo, além dessas aplicações que a gente passou, falando de
análise de dados brutos, falando sobre visão computacional e coisa assim, tipo uma aplicação que você acha que seja uma coisa que o pessoal não tem muita, tipo, o pessoal não pergunta muito sobre. Tipo assim, Né? vamos aplicar numa fazenda, vamos dizer assim. Uma aplicação que você acha que o pessoal tá fechado para ela e não tá pensando que poderia ser uma aplicação boa para inteligência artificial. Bom, na fazenda tem tudo, né? Você pode Uhum. melhorar aí a produtividade analisando seus dados, ver qual é a melhor tomadas. Eu fiz um trabalho exatamente sobre isso, de clones de cacau, para saber qual que eram as melhores etapas, né? Para você ter o melhor clone de cacau. Então, assim, prever chuva, prever frio, para você conseguir tomar decisões em relação a agricultura, né? Você prevê desastre, né? Quando vai cair a temperatura, essas coisas. Vamos pensar mais. De imagens, eu acho que imagens médicas é o que todo mundo, o pessoal faz bastante também. Analisar tomografias, na verdade, por causa da Covid aí tem bastante. Outras que o... de texto. O pessoal não fala muito de texto. Teve um aluno aqui da pós da UFBA que fez uma análise eu não sei se foi do Machado de Assis, para Uhum. comparar textos e identificar. O pessoal ainda não faz muito essas coisas, assim, de tentar identificar autores através de textos, né? Ou você criar novos textos a partir de É, uma leitura, né? As pessoas não fazem muito isso ainda. Tanto que agora começou a surgir músicas, né, pela inteligência criadas pela IA, assim, mas o pessoal, assim, essa parte de texto eu acho que dava para fazer muito mais coisa aí. os textos e a arte, né? Tipo, eu vi um post que vocês fizeram que eu achei sensacional, que era tipo pegar uma foto e uma arte, por exemplo, o estilo do Van Gogh e a inteligência artificial entender o padrão e transformar aquela foto naquela arte. Exatamente. Isso eu achei muito legal. Teve uma exposição acho que foi em Londres, ou em Londres não, em Los Angeles, que foi só de quadros feitos por uma inteligência artificial. Eles deram vários pintores lá para ela analisar o tipo de arte e ela foi lá e criou a arte dela própria, assim, é o que eu falo, Nossa. baseado sempre em dados, né? Então, assim, essa Uhum. parte de arte eu acho que tem muito a crescer ainda. Mas até do mercado, porque é o que eu falo, assim, eu vou em tantas empresas, o pessoal tem tantos dados, mas ninguém analisa dados ainda. É por isso que eu falo, é só o básico ali da visualização de dados no mercado mesmo. O pessoal do Uhum. mercado, eles não fazem. Eu tenho um mercadinho aqui do lado de casa, eu perguntei o que eles faziam com os dados, nada. Eles só coletam, Só sabe? Tipo, coleta e o fica lá máximo é guardado. dar olhar, olhar se o estoque está baixo ou não. Mas não fazem uma tomada de decisão inteligente naquilo. Mas será que eu preciso? Quanto eu preciso por mês de um produto? Quando eu preciso repor, né? Então é pensar assim mais em inteligência, assim, é usar dados para tomar os meios de decisões, né? É a cultura data Uhum. drive, né? Que começou agora, assim. Teve uma pergunta lá que apareceu, que foi, tipo, a imparcialidade de machine learning, né? Que é o preconceito, né? Que eu não sei se dá tempo, mas Vamos sim, falando, qualquer coisa, seu Instagram derrubar. Aconteceu. tipo, eu acho que, assim, é uma das coisas que pode acontecer, porque depende dos dados. Igual, por exemplo, quando a gente está analisando dados prisionais no Brasil, eu acho que 80% da população carcereira são negros. Então, se você está alimentando com dados de pessoas negras, talvez uma machine learning vai ser preconceituosa nesse sentido, porque é os dados que ela tem, né? Uhum. Então, assim, depende, é tudo por causa dos dados. Se os dados forem diversos, você não vai ter esse problema, né? Se for Eu acho, injetado foi o erro, vai dar um problema no futuro. exatamente. E outro que apareceu foi de democracia lá, como poderia usar a IA na democracia. Eu acho que já está sendo usado, né? Aqui no Brasil a gente começou a ver cada vez mais aí deputados devolvendo dinheiro por causa de notas que passaram valor e muito, assim, de uma diária aí de R$ 2.000, sabe? Isso aí é por causa de análise de dados que estão fazendo, né? E Isso agora o teve uma... pessoal que não conhece tem a Operação Serenata de Amor, que tem vários Isso. desenvolvedores no Brasil que eles participam dessa operação e que você não conhecer, entra no site deles para vocês entenderem melhor o que essa inteligência está fazendo.
Então, tá pegando aí, eu acho que esse que é o futuro, assim, eu sempre falei isso, assim, eu acho que o futuro do Brasil, assim, a gente só vai resolver essa parte política, essas coisas, quando colocar inteligência artificial em tudo. A partir do momento que você deixa o computador tomar decisões, não vai ter como ter nota fria, essas coisas que acontecem, isso que a gente só vê por aqui, né? E também agora tem uma faculdade fazendo também de fake news. Ela desenvolveu um robozinho para identificar fake news automaticamente. Eu acho que foi Federal do Rio de Janeiro, ou do Estadual do Rio de Janeiro, eu não lembro agora. Mas também depois eu posso até passar o link aí, que é bem legal também o projeto deles. Vamos tentar fazer mais uma aqui, ó. Vieram 4 perguntas aqui no chat. A gente tem. Eu acho que você poderia ler aí a que você achar que seja mais interessante, porque para poder dar tempo, eu acho. Ainda temos alguns minutinhos. Tem uma do Luan, do Newton e 2 do Sandro. Vê aí, vai me ajudando aí ler. Qual que você vê melhor aí? Eu tô lendo, resumindo a falta de informação do público. Tá, isso é uma pergunta só. Sou da indústria farmacêutica, não sou da área de TI, mas há 1,5 anos atrás comecei a estudar sobre digital e cheguei a IA. Só agora entendi porque o Netflix já escolhe meus filmes. Resumindo, falta de informação ao público. O sistema de recomendação dele. É o sistema de recomendação do Netflix. Ele vai coletando dados tanto seu como de pessoas similares com o seu perfil e vai indicando filmes para você. Tem um outro aqui, aprendizado de máquina poderá dar autonomia à máquina? Tem um projeto fazendo exatamente que eu li, eu acho que foi ontem, um artigo sobre isso numa faculdade lá dos Estados Unidos que está tentando desenvolver uma IA que aprende sozinha, que ela vai, igual a gente, né? Conforme vai passando, ela vai aprendendo, adquirindo informações e adaptando. Mas ainda é o que eu falei, estamos engatinhando ainda nessa área, apesar da IA ser uma área de mais de 60 anos aí, no mercado ainda é uma coisa nova. Então, assim, as aplicações estão surgindo. Talvez no futuro podemos ver uma IA que aprende sozinha aí e esteja mais próximo da gente, mas no momento, não. A próxima aqui é a do Luan. Quais as melhores formas de mostrar dados sobre venda de produtos de redes no mercado pós-pandemia e também dados de consumo de algumas bebidas? Que tipo de gráfico de visualização? Aí depende, né? Porque assim, se for dados temporais, aí pode ser um gráfico de linhas, né? Se for dados contínuos, se a gente tem, por exemplo, o salário, aí a gente tem que fazer um histograma, um box plot, aí tudo depende do tipo do dado que ele tem. Se for um dado categórico, por exemplo, sexo, né? Ou produto, leite, aí seriam gráficos de barras, né? Então, depende do dado e depende do que você quer transmitir também com a informação, né? Mas, geralmente, em gráficos de venda, a gente usa muito gráfico de linha, né? Porque é uma medida temporal e você quer ver as flutuações, o que está mudando. Então, geralmente, a gente utiliza o gráfico de linha ou um gráfico de barra no tempo também. Uhum. Então, acho que é isso. Acho que a gente fechou as perguntas. Acho que vieram só essas 3 mesmo. Eu estava olhando aqui. Então, Juliana, eu gostaria de agradecer pelo seu Obrigada tempo a você. de estar aqui e tentar instruir, ajudar na instrução dessa galera que está seguindo a gente aqui, porque quanto mais a gente puder agregar para as pessoas, melhor. Eu queria agradecer a todo mundo também que participou da live, porque é de extrema importância para a gente ajudar a espalhar o conhecimento. E Sim. O pessoal que for da minha página ou que for de fora, sigam também a Fly Inteligência Artificial, porque eles são muito bons no que eles estão fazendo. E o pessoal também, siga o Mecatralha. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz, foi minha primeira live, então estava um pouco nervosa, me desculpem. Siga também o cara